Olá pessoal, dando sequência às nossas revisões, agora tratando especificamente de orientação a objetos. A programação orientada a objetos é o paradigma mais utilizado hoje em dia. A programação estruturada acaba ficando mais voltada para sistemas embarcados e para programas que vão rodar em mais baixo nível, mais próximo do nível de hardware. Isso porque alguns pontos, né? A orientação a objetos ela nos fornece um ambiente mais propenso a desenvolvimento de sistemas mais seguros. Tá? Além disso, nas linguagens orientadas a objetos, nós temos já diversos recursos prontos, né? Frameworks que nos trazem recursos modernos para questões de segurança. As linguagens orientadas a objetos, elas também focam bastante no reaproveitamento de código. Então, nós evitamos de reescrever muito código quando nós utilizamos de forma adequada a orientação a objetos. E a essência da orientação a objetos é representar elementos da vida real, né, da realidade, da linguagem de programação de uma forma mais simples, mais próxima, tá? Mais compreensível. Então, um código orientado a objetos ele tende a ser mais fácil de compreender, desde que seja bem escrito, né? Mais fácil do que no que acontece em linguagens estruturadas, onde os dados e os métodos, as funções, né, elas ficam um pouco soltas no código, né? Enquanto isso, na orientação a objetos, nós vamos ter os dados e os procedimentos que devem manusear esses dados agrupados em uma estrutura que representa alguma coisa do mundo real. Ok? Então, ele acaba sendo mais próximo, mais fácil de compreender. Aqui uma ilustração do que eu falei, né? Na programação estruturada nós temos dados e nós temos funções e cabe ao programador aplicar isso corretamente e de forma mais organizada possível, né? Já aqui na programação orientada a objetos, os dados e os métodos que vão manuseá-los já estão agrupados numa estrutura. Então, fica mais fácil de compreender para os programadores da equipe e também, né, para quem for dar manutenção nesse código posteriormente. Fica mais organizado e mais consistente. Ok? Aqui nós não correremos o risco de repente, um método de uma determinada classe acabar manipulando outros dados por um erro do programador que estiver dando manutenção ou do programador que for mais inexperiente. Tudo bem? Ok, então a orientação a objetos ela tem como base esses 4 pilares. A abstração, né, que é justamente esse conceito de representar de forma mais fidedigna os elementos do mundo real na programação. Nós temos o encapsulamento, que é o princípio de restringir o acesso aos dados das classes a fim de garantir maior integridade e consistência desses dados, né? Nós temos o princípio da herança, tá? que é o principal princípio quando nós falamos de reutilização de código, tá? Que nós vamos poder desenvolver classes que herdem os atributos e métodos de classes mães, tá? Evitando que nós precisemos reescrever todos esses componentes. E por fim nós temos aqui o princípio do polimorfismo, que é fortemente vinculado à herança, que vai nos permitir desenvolver métodos com o mesmo nome, né? Só que façam determinadas ações de forma um pouco diferente, de acordo com a necessidade. Ok? Mas vamos lá para cada um deles. Então nós temos aqui o princípio da abstração, que vai fazer com que os elementos que nós queremos representar do mundo real, eles sejam organizados em classes, né? Essas classes são devidamente identificadas e têm por finalidade de representar objetos, entidades reais. Então, se eu quero representar um funcionário no meu sistema, eu crio a classe funcionário. Se eu quero representar um cliente no meu sistema, eu crio a classe cliente. Ok? E aí, essas estruturas elas vão ser compostas por
propriedades, né? São os atributos, que vão dizer quais são as características de um objeto dessa classe, né? Quais características os objetos vão possuir. Por exemplo, um funcionário pode possuir como propriedades o salário, o horário de trabalho, né? E essas classes também vão possuir métodos, que são as ações que os objetos dela vão poder executar no sistema. Ok? Então, vamos pensar aqui em uma classe para vermos aí esse conceito. Tá? Eu vou abrir a IDE e nós vamos desenvolver aqui uma classe conta, pensando em como funciona, né, uma conta bancária. Então, nós vamos tentar representar o funcionamento básico de uma conta aqui na nossa linguagem Java. Tá? Então, primeiro, essa estrutura que nós chamamos de classe, né, eu vou criar aqui, new class, eu vou chamar de conta, porque nós queremos representar as contas, tá? Contas bancárias. Pessoal, o nome de classe, ele precisa iniciar com letra maiúscula e precisa estar no singular, tá? Então, muitas vezes o pessoal escreve de qualquer jeito isso daqui, mas isso aqui é um padrão. O nome de classe começa com letra maiúscula e sempre vai estar no singular. Bom, essa estrutura ela vai ser composta por atributos e métodos. Tá? Então, alguns atributos que a minha conta vai precisar ter. Nome do titular, CPF também, né? E saldo. Ok? Nome de atributos começa com letra minúscula. Tá? E eu tenho que seguir esse padrão camel case quando eu for escrever o nome de atributo que seja composto por mais do que uma palavra. Então tem que estar neste padrão aqui. Bom, então aqui eu coloquei os atributos que uma conta vai possuir. Né? Toda conta ela está atrelada a um titular e ela vai ter que ter um saldo definido. Bom, além dos atributos, nós vamos precisar de métodos, né? Mas antes disso, né? Então, vamos criar aqui alguns métodos básicos para uma conta. Tá? Toda conta ela precisa ter procedimento de depositar. Depositar. Né? E aí vai ser passado um determinado valor a ser depositado. Eu não vou implementar agora. Daqui a pouquinho nós concluímos a implementação. E também toda conta tem que ter um procedimento de sacar. Tá? Aqui eu vou retornar boolean, depois vocês vão compreender o porquê. Então, sacar também terá um valor definido, ok? Aqui eu preciso colocar algum retorno, né? Por enquanto eu vou colocar false, depois nós vamos programar esse método adequadamente. Bom, então essa é a estrutura básica de uma classe, né? Além disso, nós precisamos também de um método construtor. Public conta. Mas eu não vou fazer a implementação neste momento. Bom, então, com base no princípio da abstração, nós temos isso daqui. Nós temos uma estrutura conta que está querendo representar uma conta bancária. E essa estrutura, né, ela vai ser composta por atributos e por procedimentos, que nós vamos chamar de métodos. Ok? E aí, antes de prosseguir, vamos aqui para mais um princípio da orientação a objetos, que é o encapsulamento. Né? O encapsulamento ele é útil para garantirmos a integridade dos valores dos atributos. Tá? Então,
O encapsulamento ele nos permite, ele nos possibilita, né, impedir o acesso direto ao atributo, tá? Pensando em segurança e em integridade. E para isso nós vamos fazer uso dos modificadores de acesso e dos getters e setters, ok? Então vamos lá, a nossa ideia. Esses nossos atributos, eles estão... qual é o nível de acesso que está definido para eles? Né? Eu não especifiquei aqui, vocês devem ter percebido, né? Mas se eu vier aqui no meu método main e tentar criar uma conta, né? Eu só consegui criar uma conta através desse construtor e olha só o que consigo fazer. Saldo recebe, né? Vamos colocar aqui um valor bem alto. Então assim, no momento o meu atributo saldo ele está acessível, não há nenhuma restrição quanto ao acesso a este saldo. E isso é um problema, né? Nós não conseguimos garantir a consistência e integridade dos dados. Vamos supor que um cliente apareça com um saldo deste daqui na conta. Ok, o saldo ele é resultado de diversas operações, né? De saque, depósito, sei lá, rendimentos a partir de investimentos. Enfim, o saldo ele precisa ser possível de explicar, né? E aí, do jeito que está aqui, eu posso definir um saldo qualquer para a conta e nós não vamos saber de onde que saiu esse saldo, né? Como que ele se formou. Então, nós vamos aplicar aqui o encapsulamento para que isso não seja mais possível, tá? Então, no momento, eu não defini o modificador de acesso, então os meus atributos eles estão como protected, ok? Então, quando nós não especificamos o modificador de acesso, é o mesmo que dizer que eles estão protegidos. O que esse modificador de acesso faz? Ele faz com que esses atributos, com que o atributo, né, ele possa ser acessado de qualquer classe que esteja no mesmo pacote da minha classe atual. Então, qualquer classe que estiver no mesmo pacote que a classe conta, vai poder acessar nome titular, CPF e saldo, qualquer classe. E qual classe que está dentro do mesmo pacote que conta? A nossa classe main, tá? Nós não criamos um pacote, então todas as classes aqui estão no mesmo pacote, tá? O pacote padrão. Então, por padrão, este é o modificador de acesso que são configurados os atributos. Existe também um modificador de acesso public, que vai permitir que esse atributo seja acessado em qualquer lugar do sistema, independente de pacote. E nós temos o private, que vai fazer com que esse atributo seja diretamente acessível apenas de dentro da minha classe conta. Tá? Então, por enquanto, eu vou colocar tudo como private. E aí, nosso método main não consegue mais acessar saldo. Tá? Se eu fizer algo assim, ele está até acusando erro porque saldo é privado. Tudo bem? Certo, mas como que nós vamos acessar então? Como que nós vamos atualizar o valor do saldo quando as operações acontecerem? Né? Isso vai ser feito através dos métodos depositar e sacar. Então, nós vamos aqui no método depositar verificar primeiramente se o valor é maior que zero. Por quê? O usuário não pode depositar um valor negativo. Tá? Então, o valor precisa ser maior que zero. Se for maior que zero, nós vamos fazer o seguinte. Diz saldo, recebe, diz saldo mais valor. Então, o saldo foi incrementado. Claro que eu poderia fazer algo assim também, né?
que é o mais utilizado. Aí nós deixamos um código mais enxuto. Tá? Então nós estamos adicionando este valor ao nosso saldo. E no sacar, né, nós vamos fazer algo parecido. Se valor for maior que 0, mas aqui nós temos uma outra preocupação. Eu não posso sacar um saldo que eu não tenho. Se eu tiver R$500 na conta, eu não posso sacar 600. Né? Então, eu vou ter que verificar se valor é menor ou igual a o saldo. Certo? Se o valor for menor ou igual ao saldo, tudo bem, pode sacar. Se o valor for maior do que o saldo disponível, aí não, né? Então, neste caso, nós vamos pegar saldo menos igual valor, né? Nós vamos estar subtraindo do saldo e aí nós retornamos true para indicar que o saque foi efetuado com sucesso. Caso contrário, nós vamos retornar false. Então, se o saque não puder ser feito em decorrência disso, nós retornamos false. Observem que assim nós estamos preservando a integridade do saldo. Né? Nós estamos impedindo que seja possível, tá? Dessa forma que nós estamos fazendo, é impossível que um programador cometa um erro aqui e tire um dinheiro que não tem, por exemplo. Né? Permita um saque de um valor que o usuário não possui. Ok? Então o encapsulamento ele serve para isso, né? Para manter a segurança e a integridade dos dados. Né? Nós estamos falando aqui apenas do saldo, né? Nós precisamos também de um método que sirva para visualizar o saldo, porque o meu saldo é privado. Né? Outras classes não vão conseguir nem sequer visualizá-lo. Então eu preciso criar um getSaldo apenas para retornar o valor, o saldo atual. Certo? Além disso, né, vamos pensar agora no CPF. Né? O CPF eu vou fazer da seguinte forma. Né? Eu acho que não faria muito sentido o CPF poder ser editável. Tá? Uma vez que a conta foi criada vinculada a um determinado CPF, eu acho que não faz sentido o banco permitir a atualização desse CPF, porque a atualização do CPF seria a mesma coisa que passar a conta para o nome de outra pessoa. Né? Não sei se isso faria algum sentido, enfim. Então, eu não vou criar um set CPF, eu vou colocar a definição do CPF apenas no método construtor. Tá? Então vamos lá, o que o método construtor vai pedir? Vai pedir o nome do titular e CPF. Tá? O saldo ele vai iniciar com 0. Nós não precisamos especificar que saldo é igual a 0, porque se nós não colocarmos nada referente ao saldo, ele já vai ser automaticamente inicializado com 0 aqui no Java. Tá? Não sei em outras linguagens, mas aqui no Java, se eu não mexer com o atributo saldo, ele vai ser automaticamente inicializado com 0. Observem que se eu criar um double aqui, n, por exemplo, esse n não vale necessariamente 0. Ok? Eu tenho que inicializá-lo para que ele possua o valor 0. Por quê? Porque o meu double aqui é apenas uma variável. Então, aqui eu preciso inicializar para que ele passe a valer 0. Já o saldo, que é um atributo, o Java ele faz a inicialização de forma automática, com o valor 0. Então, essa inicialização com 0 de forma automática é apenas nos atributos. Enfim, então, diz nome titular recebe nome titular. Diz CPF recebe CPF. Ok?
E saldo eu não preciso fazer nada. Mas aqui, verifiquem aqui comigo que eu estou colocando nome titular, recebe nome titular, tá? Mas aí nós temos o this aqui. Vocês devem se lembrar que quando nós colocamos this, nós estamos informando que nós estamos nos referindo a um atributo. Então esse nome titular aqui se refere ao atributo da classe conta. Nós sabemos disso por causa do this. Já esse daqui está se referindo à variável, ao argumento deste método construtor. Tudo bem? Então, o this é para forçarmos a referência ao atributo. Mas outra questão aqui é a seguinte. Como é que nós estamos garantindo a integridade do CPF neste ponto do código? Nós não estamos. O que vier aqui nessa string, nós vamos gravar, né? O encapsulamento, pessoal, não é apenas deixar tudo privado e colocar métodos get e set. Não é isso. Nós temos que analisar cada situação para encapsularmos da forma correta. O CPF aqui, por exemplo, de nada está valendo esse encapsulamento. Por quê? Nós não estamos garantindo que o CPF vai ser algo válido. Tá? Então, antes de definirmos aqui CPF, nós precisamos fazer algumas verificações para ver se esse CPF é válido. Tá? Aqui no caso, eu não vou fazer toda a verificação porque seria um código mais extenso, né? Existe um cálculo matemático que você faz em cima do CPF para verificar se ele é válido. Mas vamos fazer uma checagem básica apenas para exemplo. Eu vou verificar se o CPF é igual, se a extensão, o tamanho do CPF é igual a 11. Né? O CPF ele tem 11 dígitos. Se essa string que veio com o CPF não tiver 11 dígitos, nós não vamos criar a conta. Tá? Nós não vamos instanciar essa conta. Assim nós estamos garantindo a integridade dos dados. Ok? Então, se a extensão for 11, nós inicializamos o CPF. Caso contrário, nós vamos lançar uma exceção. Ok? Nós vamos lançar um erro. Então, throw new exception. E eu vou chamar de CPF. Eu vou passar a mensagem, né? CPF inválido. Eu preciso colocar declaração ali em cima. Tá? Então, sempre que eu posso lançar uma exceção dentro de um código, eu tenho que especificar isso lá no nome do método. Enfim, então agora eu estou garantindo que só é possível criar uma conta, né, com CPF que tem 11 dígitos. Bom, eu preciso aqui de um get CPF. Certo? E nós ainda precisamos, né, de métodos acessores aqui para o nome titular. O nome eu não vou fazer nenhum tratamento, né, porque eu espero já ter explicado que o encapsulamento ele é mais do que criar um get e um set. Tá? Mas aqui, para não enrolarmos mais, né, vamos criar o get e o set para o nome titular. Então, muitas vezes nós vemos apenas esses get e sets bem simples, né? Mas é importante vocês entendam que nem sempre nós vamos ter um get e um set. Muitas vezes o set ele vai ter algumas validações antes de fazer essa atribuição de valor. Então, encapsulamento não é criar get e set. Encapsulamento é você pegar e restringir o acesso aos atributos, mas de forma consciente, tá? De forma que faça sentido. Igual eu fiz com o saldo. Eu não vou ter um set saldo, né, para permitir que o saldo seja alterado de qualquer jeito. Eu vou ter um depositar e um sacar. Ok? Então, encapsulamento é isso. Assim nós garantimos a integridade e segurança desses dados.
Vamos lá. Agora dando sequência no nosso slide. Bom, nós chegamos então ao princípio da herança, né? A herança permite que uma classe filha herde os atributos e métodos da classe mãe. Ok? Então nós temos aqui essa ilustração, onde nós temos uma classe mãe, pessoa, que possui um nome. Tá? Nós temos aqui duas classes filhas, a classe pessoa física e a classe pessoa jurídica. Pessoa física possui, além de CPF, possui o atributo nome também. Por quê? Porque a classe filha herda de pessoa. Pessoa jurídica possui, além de CNPJ, um nome também. Porque pessoa jurídica herda de pessoa. Então, quais são os benefícios da herança? A herança, ela nos permite reutilizar código. E isso otimiza, a produção, o desenvolvimento da aplicação. Tá? Reduz o tempo que nós gastamos e o número de linhas que nós temos que digitar. Então, esse aqui é um princípio extremamente relevante para a orientação a objetos. Vamos seguir no nosso exemplo, agora falando de herança. Nós temos aqui a nossa conta que está funcionando certinho. Nós conseguimos criar uma conta aqui especificando o nome e um CPF. Vamos criar aqui uma conta com CPF, sei lá, de 10 dígitos. Só uma observação, eu vou ter que colocar aqui um try catch, por quê? Porque o construtor de conta ele pode, de repente, lançar um erro, que é aquela exceção que nós colocamos dentro do construtor. Ok? Se ocorrer erro, eu vou exibir para o usuário a mensagem de erro. Certo? E neste caso é para correr, porque eu coloquei um CPF ali com 10 dígitos. Então, CPF inválido, ocorreu erro, a conta não foi criada. Se eu colocar 11 dígitos, agora a execução ocorreu sem erros. Só antes de partirmos para a herança, vamos fazer um teste básico aqui nessa conta. Eu criei a conta, vamos depositar R$1.000, vamos mostrar o saldo, conta.get saldo, vamos fazer um saque agora, sacar, 800 e mostrar o saldo novamente. Tá? Então, fiz o depósito, a conta passou a ter R$1.000, depois eu fiz o saque e a conta passou a ter R$200. Se eu tentasse sacar 1.001, que é maior do que o saldo, esse saque não seria efetivado. Tá? Se eu tentar sacar 1.000, aí sim. Então, eu posso sacar o tanto que eu tenho na conta. Agora, se aproveitando do princípio da herança, nós vamos criar uma conta que vai estender essa daqui. Essa daqui é uma conta convencional, uma conta de serviços essenciais. Agora, vamos criar aqui uma outra classe, vou chamar aqui de conta corrente, que vai ter, além dos atributos e métodos da conta, ela vai ter também algumas coisas a mais. Vai ter um atributo limite, tá? Double limite. Então, essa conta vai ter um limite de crédito, tá? E, portanto, nós vamos ter também alguns métodos a mais. Vamos criar aqui um set e um set para limite.
Ok. Vamos colocar aqui extends conta, né? A partir de agora, ele estende de fato a classe conta. E como nós estamos estendendo conta, nós vamos ter que fazer uso do construtor, né? Vamos definir aqui um construtor. Então, public conta corrente. Vamos fazer com que ele receba, esse construtor receba nome titular, CPF e um double limite, ok? Agora nós vamos precisar repetir aquele código do construtor da conta? Não, tá? Nós não precisamos repetir todo este código para verificar o CPF, por exemplo. Em vez disso, nós vamos chamar aqui o super, tá? E passar nome titular e CPF. O que o super faz? O super, ele trata de repassar esses argumentos para o mesmo método, né? O método atual, só que da classe mãe. Tá? O método equivalente a este daqui, só que se encontra na classe mãe, é este daqui. Então, se eu chamo super aqui, eu estou basicamente fazendo a chamada para aquele método construtor da classe mãe. Mas nós ainda temos aqui o double limit. Tá? Na classe mãe não existe este atributo. Então, não tem como nós repassarmos para o construtor da classe mãe. Então, neste caso, nós vamos aqui, dentro desse construtor, fazer manualmente a atribuição de um limite. Claro que eu tinha que fazer algumas validações, verificar se o limite é positivo, enfim. Mas não quero estender muito. Então, agora a nossa conta corrente, ela tem tudo que a conta convencional tem, porém, além disso, ela tem um limite de crédito. Tá? Então, de repente, o usuário, o cliente, ele pode ter um limite de crédito, por exemplo, de R$1.000. Isso quer dizer que ele pode usar, além do saldo dele, ele pode usar R$1.000 e ficar devendo. Né? Aí nós temos aqui o método getLimit e setLimit. Tá? GetLimit vai ser utilizado para mostrar o limite total que ele possui. Qual é o limite de crédito total? Vamos criar aqui um outro método, getLimitDisponível. Qual que vai ser a diferença? Esse daqui, getLimitTotal, vai mostrar sempre o limite cheio que o usuário tem. Qual é o limite de crédito que ele tem, independente da quantidade que ele está utilizando. Já o getLimitDisponível vai fazer a subtração da parte do limite que ele já utilizou. Tá? Então, suponha, o cliente tem R$1.000 de limite de crédito, porém ele já fez uso de 250, ele está devendo 250. Ele tem um saldo na conta dele de 250 negativo. Então ele está utilizando uma parte do limite dele já. E aí esse método vai mostrar apenas o limite disponível. Nós vamos ter duas situações. A situação onde o usuário não está utilizando o limite de crédito, né? Ele tem um saldo positivo, logo ele não está utilizando o limite de crédito, que aí nós vamos retornar o limite total. Então, se o saldo for maior do que zero, o limite disponível é basicamente todo o limite de crédito dele. Se não, né? Se o usuário está utilizando uma parte desse limite, deixa eu verificar aqui. Sim, return. Então, nós vamos fazer thisLimit menos this.getSaldo. Então, caso o saldo do usuário esteja negativo, por exemplo, ele utilizou uma parte do limite de crédito e logo está devendo 250.
Ele tem 250 negativo na conta. E o limite dele é de R$1.000. Então, nós vamos fazer 1.000 menos 250, tá? Perdão, vou ter que colocar aqui mais, né? Por quê? Esse saldo vai ser negativo, né? Então, se eu colocar menos, vai acabar somando, porque menos com menos dá mais. Então, 1.000 mais 250 negativo, aí vai resultar em 750 de limite disponível. Ok? Ok? Agora, nós temos um método que nós vamos ter que tratar de uma forma diferente, né? Qual que é este método? O método sacar. Aqui, o cliente ele pode sacar o valor que ele tem na conta. Já na conta corrente, nós temos uma especificidade. Na conta corrente, o usuário pode sacar o que ele tem na conta, mais o limite de crédito disponível. Ok? Então, nós vamos ter que arrumar um jeito de construir um outro método sacar aqui para a nossa conta corrente. Tá? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Nós já vimos que a herança ela é útil para reaproveitar código. Vocês observaram que se não existisse herança, na minha conta corrente eu ia ter que copiar todo aquele código da conta e descarregar na classe conta corrente. Ou seja, eu teria um monte de código duplicado, né? Todo o código de conta estaria em conta corrente, né? E aí, quando eu fosse fazer alguma alteração ou alguma manutenção nesse código, eu precisaria me lembrar de fazer nas duas classes. Veja só a complicação. Mas graças à herança, né, nós conseguimos simplificar a manutenção e nós conseguimos reutilizar código. Mas nós temos aí o último princípio, o último pilar da orientação a objetos, que é o polimorfismo, né? Polimorfismo significa muitas formas. E aqui ele faz referência a muitas formas de se executar uma determinada ação. Nós temos dois tipos de polimorfismo. O mais falado, né, que geralmente, muitas vezes o polimorfismo ele é falado como se ele fosse apenas a sobrescrita de métodos, mas ele também envolve a sobrecarga, né? Vamos nos voltar primeiramente para a sobrescrita. Nós temos o método sacar lá na classe conta, mas eu vou precisar que o sacar, a ação de saque, aconteça de uma forma diferente na conta corrente. Tá? Então, nós vamos precisar sobrescrever o método sacar. Ok? Observem aqui que o polimorfismo, no caso da sobrescrita de métodos, ele está intimamente ligado à herança. Tá? Consiste na alteração do funcionamento de um método herdado. Tá? Então, o método sacar, a conta corrente atual já tem um método sacar que ele herda da conta convencional. Tá? Mas nós vamos precisar alterar o funcionamento deste método para a conta corrente. E nós temos aqui uma notação override que nós vamos utilizar. Depois nós chegamos nisso. Vamos voltar para a ideia. Né? Aqui na nossa main, eu vou copiar todo esse código e vou deixar comentado aqui. Aqui eu consigo criar já uma conta corrente. A conta corrente ela pede também um limite no construtor. Então vamos colocar 1.000. E aí nós conseguimos depositar R$1.000, né? Sacar R$1.000, até aqui tudo bem, tá igual na conta convencional, né? Igual a conta convencional. Vocês observaram que os métodos depositar e sacar funcionaram perfeitamente, mesmo que aqui dentro da conta corrente não existam tais métodos, né? Esses métodos foram herdados de conta. Mas aí
né, como nós falamos, para o método sacar nós vamos precisar modificar o comportamento. Então nós vamos reescrever o sacar para que ele leve em consideração o limite de crédito. Ok? Para sobrescrever um método da classe mãe, nós precisamos definir um método com a mesma assinatura. Na verdade, eu vou copiar o método mesmo, tá? E aí nós fazemos as alterações que nós vamos precisar. Nós temos aqui alguns erros, mas antes de falar disso, nós sabemos que nós estamos reescrevendo este método, por quê? Porque nós utilizamos a mesma assinatura, tá? Eu vou até colocar aqui o override, que aí eu informo para o Java, para o compilador, que eu estou querendo sobrescrever o método. Então, na conta corrente, o sacar que vai valer é este aqui, e não o que está definido aqui. Tudo bem? Mas, vamos supor que eu mude o tipo de retorno. Eu já obtenho um erro. Por quê? Eu coloquei aqui que eu estou querendo sobrescrever o método. Se eu estou querendo sobrescrever o método, eu tenho que utilizar a mesma assinatura. Tá? Por isso que ele até sugere aqui que eu altere o tipo para boolean aqui. O override não é obrigatório, gente. Mas é uma boa prática porque quando nós utilizamos o override, o compilador vai entender que nós queremos reescrever o método e aí ele pode já nos informar que nós não colocamos a assinatura correta. Certo? Agora, vamos lá. Primeiramente, observem que está dando erro aqui no saldo. Por quê? Saldo não é acessível na minha classe conta corrente. Por mais que a classe conta corrente ela estenda a conta, o saldo não é acessível aqui, porque saldo é privado. Tá? Ou seja, o saldo só pode ser acessado de dentro da conta. Então, nós vamos precisar alterar aqui algumas coisas. O que normalmente se faz? Né? Normalmente, nós vamos criar um pacote, eu vou chamar aqui de contas. Vou colocar conta e conta corrente dentro deste pacote. Tá? Então aqui vai ser um pacote onde vão ficar os tipos de contas existentes. E aí eu mudo aqui para protegido. Por quê? Com o modificador de acesso protected, qualquer classe que esteja no mesmo pacote que conta vai poder acessar este atributo. Ok? Então, como conta corrente eu coloquei no mesmo pacote que conta, conta corrente agora vai conseguir acessar o saldo diretamente. Mas eu fiz questão de separar essas classes das demais. Ok? Então, por exemplo, o meu main está em outro pacote. Logo, o meu main não consegue acessar saldo, mas a minha conta corrente consegue. E aqui dentro deste pacote nós vamos colocar apenas classes relacionadas aos tipos de conta existentes. Ok? Para evitar um acesso indevido. Então, é para isso que serve o modificador protected. Agora, aquele erro parou, né? E nós vamos então modificar o comportamento desse método sacar. Então, como que nós vamos fazer aqui? Vai ser permitido que o cliente saque o saldo que ele possui na conta mais o limite de crédito que ele tem. Ou seja, se o valor for menor ou igual a saldo mais limite, o saque será autorizado. Tá? Então, aqui não vai ser levado em consideração apenas o saldo, vai ser considerado também o limite. Novamente, suponha que o cliente tenha R$500 na conta e que ele tem um limite de R$1.000. Ele vai conseguir sacar até 1.500. Tá? 500 que ele já tem, mais 1.000 de limite. Certo? Então, o funcionamento do método sacar na conta e na conta corrente serão um pouquinho diferentes. Aqui na conta corrente leva-se em consideração o limite.
Então, este é um dos exemplos de polimorfismo. Tá? Nós temos o sacar da conta e aqui na conta corrente nós temos o método sacar também, só que ele vai funcionar de um outro jeito. Para quem for chamar esses métodos, não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Por exemplo, aqui de fora, eu não vou precisar mudar nada. Antes estava sacar e ele estava fazendo a chamada do sacar da classe mãe. E agora continua sacar, mas agora, como a classe filha possui o próprio método sacar, o compilador já vai chamar o método correto. Então, agora nós podemos fazer outros testes. Eu depositei R$1.000, eu quero sacar, eu tenho limite de 1.000, tá? Então, com R$1.000 na conta e com 2.000 de limite, eu quero sacar 1.500. Vamos mostrar também o limite disponível. Get limite disponível depois dessas operações, né? Então, vejam só, depositei R$1.000 e mostrei esses R$1.000. Saquei 1.500 e mostrei qual foi o saldo resultante, né? Como havia 1.000 na conta e foram sacados 1.500, o cliente passa a ter R$500 negativos na conta. E qual é o limite disponível que ele ficou após esse saque? Ele ficou com R$500 de limite disponível, porque o limite total é 1.000, porém ele está com R$500 negativos. Tudo bem? Então aqui eu demonstrei o conceito de polimorfismo, porém não é o único jeito, né? Nós temos outros tipos de polimorfismos. Outros não, né? Outro. Então, também existe polimorfismo relacionado à sobrecarga de métodos, né? Que permite que uma mesma classe tenha mais do que um método com o mesmo nome, porém com assinaturas diferentes. Ok? Então, vamos supor aqui que eu tenho um construtor. Tá? Eu tenho um construtor, ou melhor, vamos supor aqui que a minha conta ela tem um atributo double que vai informar qual é o salário do cliente, qual é o salário que esse cliente tem. Esse dado é relevante para os bancos, né? Bom, o cliente às vezes pode optar por não informar o salário, né? Dependendo do tipo de conta, ele não é obrigado a informar o salário. Então, nós vamos manter esse construtor convencional, né? Mas nós vamos criar um outro construtor com o mesmo nome, public conta, que vai receber string nome titular, string CPF e double salário, certo? E aí, né, vamos antes de completar a implementação, vamos ver aqui no main. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar esse código que é voltado para a conta corrente. E eu vou descomentar este daqui que é voltado para a conta convencional. Então aqui... gente, como eu fiz eu coloquei as contas dentro do pacote, agora eu preciso fazer a importação. Então, ok. Então aqui eu tenho esse construtor que recebe apenas o nome e o CPF. Porém, se eu resolver especificar aqui um salário, né, ele aceita. Tá? Se eu passar assim, né, o próprio Java vai entender que eu estou chamando este construtor. Se eu
passar esse outro parâmetro aqui, esse outro argumento, né, ele passa a compreender que eu estou querendo chamar dessa vez este construtor, né? Ele consegue definir isso com base nos argumentos que eu estou passando, tudo bem? E o nome disso é sobrecarga de métodos. E aí eu posso aqui chamar, para não precisar reescrever tudo isso, tá? Para não reescrever tudo isso, eu vou chamar aqui this, porque eu estou chamando o outro construtor dessa classe, né? E aí ele vai identificar qual é o construtor de acordo com os parâmetros. Então, ok. Ele vai me pedir para adicionar aqui, indicar que pode ocorrer exceção. E aí, pessoal, ele vai pegar e vai repassar esses valores para esse construtor de cima. Ele vai conseguir identificar qual é o construtor correto com base no número e no tipo dos argumentos aqui que eu passei. Tá? Como esses argumentos se encaixam aqui com o que está definido na assinatura deste outro construtor, ele vai redirecionar para lá. E aí, além disso, né, eu vou indicar o salário. Ok, então nós temos dois construtores, nós temos dois métodos com o mesmo nome, porém que estão preparados para receberem valores diferentes, né? Então, isso se chama sobrecarga de métodos, tá? Então, é importante conseguir diferenciar estes dois conceitos. Tá? Então, é importante saber diferenciar, né, que quando nós temos na mesma classe dois ou mais métodos com o mesmo nome, nós chamamos de sobrecarga de métodos. Já quando nós temos na classe filha um método com a mesma assinatura do que existe na classe mãe, porém com uma implementação diferente, aí nós chamamos de sobrescrita. Tudo bem? Sobrescrita necessariamente vai ter relação com a herança, porque ele vai sobrescrever o método da classe mãe. Já a sobrecarga de métodos não. Mesmo sem haver herança, nós podemos ter uma sobrecarga de métodos. Ok? Então o polimorfismo está relacionado a essas duas técnicas. Conclusão, né? A orientação a objetos, ela nos permite representar os elementos do mundo real de uma forma mais inteligível, né, mais próxima com o que nós vemos na realidade. Ela nos possibilita reutilizar código de uma forma muito mais eficiente. Isso é bom para leitura e para manutenção, né? Todas essas características, elas melhoram tanto a manutenção de código quanto a compreensão. Bom, mas aí nós temos um lado negativo, que é uma execução um pouco mais lenta, né? Como as estruturas da orientação a objetos são um pouco mais complexas, a sua execução acaba, querendo ou não, sendo um pouco mais devagar do que as linguagens compiladas. Ok? Espero ter feito uma boa revisão e que esse conteúdo seja útil para vocês. Tá? Então, até a próxima aula.